Fala jogadores, está começando aí o melhor podcast da região do noroeste do estado. Resenha do Love traz para você aí todas as informações do campeonato de Augusto Pestana. Eu sou José Bueno e nesse primeiro episódio vamos conhecer aí as 12 equipes participantes da competição, além aí de entrevista com os representantes de cada agremiação que faz a sua estreia neste final de semana. Mas antes, você que está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo. E você que está nos acompanhando pelo Instagram, siga nossa página, compartilha e deixe o like neste vídeo. Vamos começar com o resumo dos primeiros jogos. E claro, vamos conhecer o elenco das 4 equipes que fazem sua estreia neste final de semana. Neste ano o campeonato foi dividido em 2 divisões, categoria A e B. E nesse final de semana então aí jogam a equipe do Bom Sucesso e do Barcelona no campo de Augusto Pestana e no Municipal. E no Rosário nós temos o clássico de Augusto Pestana entre a equipe do Avante e a equipe do Estrela. Este ano aí deram 6 equipes em cada divisão, 12 ao total. Lembrando aí que no dia de jogo jogam as duas agremiações, né? Tanto a categoria A quanto a categoria B das equipes. Nesse ano então temos aí disputando o título nas 2 divisões Avante, Barcelona, Bom Sucesso, Ouro Verde, Estrela e X Salada. Então e vamos conhecer o elenco da equipe do Barcelona B. Você acompanha comigo aí na tela. O Barcelona B vem com a sua base do ano passado. Tem o atleta Jean, o Daniel, o Jonas, o Odair, o famoso Oda, né? O Gilvan, o Victor, o Maxwell, o Alessio, Adilson, o Bruno, o Patrick, o João, o José, o Ezequiel, o Jeremias, o Daniel, o Vando, o Roberto, o Eduardo, o Luan, o Victor Hugo, o Olívio e o Eric. Essa é a equipe do Barcelona, que terá na sua casa mata aí o Elias como treinador, auxiliado pelo Isaías, e de massagista aí o Alessandro Alves. Essa equipe do Barcelona veio destaque para o jogador Oda, né? Ele que tem uma vasta experiência no campeonato aí e vem aí para ajudar o Barcelona em busca aí do título, né? Agora vamos para a equipe principal, a equipe A do Barcelona, que tem aí o Elias, o Rosinha, o Cícero, o Ederson, o Isaías, o William, o Kainan, o Thiago, o Giovanni, o Adelar, o Vinícius, o Pedro, o Rian, o Elisandro, o Vinícius, o Jackson, o Ezequias, o Jean e o Maico. E esses são comandados aí pelo Oda de treinador, auxiliado pelo Alessandro e de massagista aí o Ângelo. E nessa equipe o destaque é para o Elias, né? Que retorna aos gramados de Augusto Pestana e com certeza aí será de grande proveito aí para a equipe da Sede Velha. Passando aí para o adversário da equipe do Barcelona na categoria B, vamos conhecer então a equipe do X-Salada, que tem o seguinte elenco aí: o Johnny, o Cauã, o Daniel, o João, o Renan, o Gilvan, o Maicon, o Leonardo, o Júlio, o Vinícius, o Rafael, o Victor, o Valderez, aí, o Mano, o André, o Daniel, o Jéder, o Paulo, o Darlan, o Giovanni, o Juan, o Ziel, o Regis, o William e o Márcio. E eles são comandados aí pelo Carlos, pelo Anderson e pelo Evandro, aí, respectivo treinador, preparador e massagista. E na divisão principal aí, a equipe do X-Salada vem com a mesma equipe aí do ano passado, com alguns reforços pontuais, né? Tem aí o João, o Idi, tem o Jean, tem o Dudu, o Igor, o João Vitor, o Matheus, o Regis, o Anderson, tem o Andrei, o Henrique, o Jonathan
Tem o Jackson, o Rafael, o Guilherme, o Natan, o Vitor Hugo, o Bruno, o Glaicon, o Rodrigo, o Pedro, o Thiago, o Diego e o Matheus. São treinados aí pelo Adão, com o massagista o Tobias e auxiliar técnico aí o Carlinhos. Essa é a equipe do X-Salada, que vem aí mantém a base, né, traz alguns reforços e tenta novamente esse ano aí chegar na divisão de mata-mata do campeonato. Já a equipe do Avante, agora o clássico pestanense aí que acontece no Rosário, o Avante mantém a sua base dos últimos anos e também traz aí algumas peças pontuais aí para este campeonato. O Avante tem na sua divisão na segunda, né, na B, tem o Jorginho, tem o Sete, o Renan, o Marcelo, o Zique, o Anderson, o Edipo, o Enéas, o Ervin, o Fernando, o Pedro, o Oio, o Leonir, o Rafael, o João Bernardi, o Maicon, o Alessandro, o Léo, o Márcio, o Roberto, o Alois, o Matheus, o Victor e o Jonas. Eles são comandados aí pelo Alcio, tendo como massagista o Davi e auxiliar técnico o Wellington. Essa é a equipe do Avante aí que mantém a sua base dos últimos anos, trazendo aí peças para agregar ao seu elenco. Já na primeira divisão, o Avante também aí tem sempre o seu elenco tradicional com os atletas, e vem aí com o Guima, o Matheus Noll, o Gustavo, o Christian, o Camargo, o Paraguai, o Fabinho, o Bruno, o Matias, o Matheus, o João, o Josué, o Brusque, o Robertinho, o Breno, o G, o Renan, o Kaique, o Otávio, o Alex, o Juliano, o Vitor, o Denilson e o Alcio. E eles são treinados aí pelo Jardel, auxiliado pelo Pimenta e de massagista aí o Xande. Essa é a equipe do Avante que vem este ano aí para defender o título. E os adversários do Avante aí, começando pelo Estrela B. O Estrela este ano aí vem com o Kleber, com o Lipe, o Gustavo, o Natan, o Guilherme, o João, o Alisson, o Pedro Esquenal, o Wilson, o Tauan, o Douglas, o Reginho, o Barbosa, o Aldair, o Veite, o Túlio, o Alan, o Ricardo, o Alessandro, o Joshnes, o Jean, o Arthur, o Gustavo e o Thiago. Eles serão treinados aí pelo Alex, auxiliado aí pelo Felipe e de massagista aí o Regis. Essa é a equipe do Estrela na categoria B. Já na categoria A, na principal aí, fechando então as equipes que jogam nesse final de semana, o Estrela B que foi finalista, o Estrela A, perdão, que foi finalista na categoria A, este ano também mantém a base, trazendo reforços pontuais aí para novamente buscar aí chegar à final do campeonato. Vem com o Nel, o Pedrinho, o Natan, o Arthur, o David, o Christian, o Matheus, o Giovanni, o Pietro, o Pedro, o Andrezinho, o Fernandinho, o Heitor, o Moisés, o Andrei, o Léo, o Daniel, o Alex, o Micael, o Thomas, o Rafael e o Marcos. Essa é a equipe do Estrela A, que será comandada aí pelo Bronzeado, tendo como auxiliar o Beto Schmaltz e de massagista aí o Marcelo. Então essas aí são as 12 equipes do campeonato aí, cada um tendo a sua força, seja no individual ou no coletivo. Hoje o nosso quadro especial aí Fala Professor, temos entrevista aí com os 4 representantes que fazem sua estreia neste final de semana. Lembrando aí que fizemos as mesmas perguntas para os 4 entrevistados. Então aí você começa ouvindo pela equipe aí do Barcelona.
Com o início aí do campeonato se aproximando aí, o próximo domingo agora, a gente tem uma expectativa muito grande sobre esse campeonato. Montamos uma equipe competitiva, como sempre a gente vem montando, chegando nas semi. Esse ano almejamos algo a mais e vamos tentar o título. Como qualquer outra equipe que coloca um time em campo, ele projeta um título. E esse ano nós viemos uma equipe praticamente jovem, a média de idade do nosso time é 25 anos, e vamos atrás do nosso objetivo. Nosso primeiro encontro aí, nosso primeiro desafio é contra o X-Salada, no campo municipal. Contamos com vários jogadores hoje, jovens, praticamente da família. São 6 sobrinhos ao total. Juntando os 6, um é o Elias. E vamos em busca desse título. Nosso time está focado, tá querendo. E assim nós vamos atrás do nosso objetivo. Tá? Um abraço. Na sequência aí você acompanha então a entrevista agora com o Carlinhos da equipe do X-Salada. Eu sou o Carlinhos, técnico da equipe do X-Salada. Posso dizer que entramos no campeonato com humildade e com muita vontade de fazer bonito. Nosso time é formado por amigos e jogadores do nosso município, onde todos entram em campo pelo amor ao futebol. Montamos um elenco com uma boa mistura de jogadores, experientes e jovens talentos da nossa cidade, o que nos traz equilíbrio e motivação para o grupo. Fizemos alguns treinos para ajustar o básico e entrosar o time. Sabemos que o campeonato será disputado, mas vamos com o que temos de melhor: união, raça e respeito pelo adversário. A expectativa é fazer uma boa estreia, com vitória, e levar o time para as finais do campeonato. Obrigado. Representando a equipe do Avante, conversamos aí com o treinador Jardel. Josué, as intenções do Avante e as pretensões do Avante são de buscar o título novamente, né? A gente é os atuais campeões e busca e tem esse objetivo de manter o título na nossa casa. A gente sabe que não vai ser fácil, né? É um campeonato que vai ser muito disputado, ao meu ver, vai ser um dos campeonatos mais parelhos dos últimos anos, né? Todas as equipes têm condições de chegar no título, né? E trazem bons jogadores, então a gente tem conhecimento de que não vai ser fácil, mas a gente tá aí para lutar, né? Quanto à montagem do elenco, a gente manteve a base do time do ano passado, né? Perdemos alguns jogadores que são importantes por questão de lesão, né? Trouxemos outros nomes. Nos jogadores de fora, a gente trouxe 3 que já são conhecidos, né, da nossa torcida. Trouxe o Vitinho e o Denilson, estavam no grupo do ano passado, e trouxemos o Bolacha, que participou com nós na divisão de acesso, né, do ano passado. São excelentes nomes, o Avante tem excelentes jogadores, então tem um grupo muito forte, né, então que vai nos ajudar a buscar esse título. E sempre o Avante tem uma estrutura da casa, né, então praticamente são sempre os mesmos jogadores, né? Muda um ou que outro, que eu falei para você que é questão de lesão, né? Mas a base é a mesma do ano passado. Quanto à estreia, a estreia por si só já é um jogo atípico, né? Tem questões que influenciam, né? Nervosismo, entrosamento, isso tudo afeta dentro de campo. E esse ano ainda nos reserva um clássico na primeira rodada, né? A gente sabe da qualidade da equipe do Estrela, sabe que eles têm excelentes jogadores, que se reforçaram bem, trouxeram bons jogadores de fora, então a gente sabe e se prepara para um jogo muito difícil. A gente tem conhecimento do tamanho da nossa rivalidade com eles, né? Mas vai ser um jogo bonito, acredito eu, que um jogo respeitoso, ambos vão para jogar futebol, né? E que, na medida do possível, a gente possa fazer um excelente jogo e sair com a vitória, que com certeza vai nos ajudar na classificação, que é o primeiro objetivo do Avante na competição, é classificar. E por fim aí, terminando nossa sequência de entrevistas, conversamos aí com o Estrela, com o presidente Natan. As nossas pretensões para o campeonato desse ano, então, são com certeza fazer uma campanha sólida, mas, em primeiro lugar, sempre respeitando os adversários, né?
A gente sabe que esse ano o Campeonato da Augusto Pestana, tanto na primeira divisão quanto na segunda, existe um equilíbrio grande entre as equipes que vão participar, e isso, consequentemente, acaba deixando a dificuldade da competição maior. O nível técnico é mais alto e a gente sabe, então, que para chegar no objetivo, a gente vai precisar, jogo a jogo, que todo ponto vai ser importante, todo jogo vai ter que ser doado, vai ter que ser entregue dentro de campo, né? E é bom também para quem está assistindo pro lado de fora, porque com certeza isso agrega na competição como um todo, né? A montagem do grupo esse ano foi bastante debatida, bastante pensada, onde a gente priorizou bastante jogadores que têm uma identidade já dentro do clube, que têm uma certa experiência vestindo essa camisa, né? Mas com certeza também abrindo espaço para jogadores jovens, jogadores que vêm com vontade de mostrar uma energia nova para a equipe, né? E eu acho que é essa mescla que a gente acredita que chega num equilíbrio bom para o campeonato. A questão dos jogadores de fora também foi bastante debatido, bastante nomes foram colocados em pauta e a gente tentou então achar o maior equilíbrio, né? Aquilo que o elenco estava mais frágil e acreditamos que foram boas escolhas e que vão agregar bastante nesse time. Em relação à estreia, não tem como negar que ela não tem um sabor especial. Estrear contra o rival num clássico aumenta muito a responsabilidade, mas ao mesmo tempo também serve de muita motivação para todo mundo, né? Eu acho que todo jogador do município, da região, sonha em jogar um Avante Estrela, sabe o peso que tem esse clássico, ainda mais logo na primeira rodada, né? Quando tá todo mundo com uma energia máxima, com uma expectativa da competição, então agrega muito. Mas, como eu falei, sempre respeitando o adversário, a gente sabe que será um jogo muito difícil, será resolvido nos detalhes, mas a gente tem confiança também no elenco que a gente montou, na equipe que a gente montou e no comprometimento dos atletas. Então, que seja um excelente jogo. E aí, quem você acha que será a surpresa dessa primeira rodada? Quem você acha que irá decepcionar? Qual o seu palpite pelos jogos? Deixe nos comentários. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro episódio Resenhas do Love. Obrigado pela sua audiência, continue nos acompanhando e siga nossas redes sociais. E não se esqueça, aqui o futebol é raiz, é da comunidade, é paixão.